Olá, bom dia. Estamos aqui na Comunhão Espírita de Brasília por mais um Comunhão no Lar. Esse programa que todos os domingos às 8 horas traz mensagens em que possamos iniciar a nossa semana, como diz o programa, Comunhão no Lar, em comunhão com nós mesmos, em comunhão com a nossa sociedade, em comunhão em nosso lar. Que possamos comungar em torno do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E buscamos esse livro aqui, Livro da Esperança, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Como nós falamos no nosso primeiro programa, é um livro que ele foi publicado em 1964 para comemoração dos 100 anos da codificação do Evangelho. E aqui Emmanuel vai nos trazer, comentando 90 trechos, comentando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo a sua narrativa, trazendo o esclarecimento para podermos estudar. O episódio passado foi Obrigado, Senhor, e nesse daqui é o culto espírita, né? Quando nos colocamos para cultuar em sociedade nessa doutrina que foi codificada por Allan Kardec, com toda a equipe do Espírito da Verdade, em que vários espíritos nos trouxeram mensagens edificantes, mensagens esclarecedoras, trabalhando sempre a parte moral de Jesus, né? A parte em que ele mesmo nos disse: as obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam em mim. E aqui hoje, no capítulo 1, Culto Espírita, começa com uma passagem que está em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-la. Jesus aqui, ele, conforme Mateus registrou, ele está falando o seguinte: toda a lei, ela é devida, mas ela está mal interpretada. Vocês estão apedrejando, vocês estão matando, vocês estão vivendo num momento de ódio. E eu trouxe o amor. É como está lá em João, e o verbo se fez carne. O verbo, a palavra amor, se fez carne. Habitou no meio de nós. E habitou nos trazendo a mensagem fraterna, para a fraternidade humana, para a união humana, respeitando a Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E o Messias, o nosso mestre, Rabi da Galileia, Jesus, veio nos dizer isso. Porque uma das coisas que eles faziam para desmoralizar Jesus era dizer que ele descumpria a lei, porque nós estávamos apegados a uma lei mosaica que era uma lei muito severa. Por isso que ele diz: o meu jugo leve e o meu fardo. Porque a observância da lei de Jesus é muito mais suave. Porque ele traz a observância como o amor como seu maior pilar. E quando você ama, você perdoa, você tem indulgência, você tem benevolência. Você não quer para o próximo o que você não quer para você. Dessa forma que vamos comungar em nosso lar. Por isso, comunhão no lar. A comunhão leva até o lar essa palavra de conforto, de consolo, de acolhimento.
e de esclarecimento, mostrando as nossas responsabilidades como temos. E quais são as nossas responsabilidades? Dentro dos nossos deveres e dos nossos riscos. Qual é a nossa responsabilidade para com o meu filho? Qual é a minha responsabilidade para com o meu irmão, meu colega de trabalho? Qual o tempo que eu uso para isso? Esse tempo tão precioso que é a vida presente. Pois eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso fazer nesse melhor tempo um futuro melhor. E fazer o futuro melhor é ver na codificação, no Evangelho de Jesus, o caminho, o esclarecimento, o consolo, o fortalecimento. É a minha vitamina. E assim, no capítulo 17, ele traz também: assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la também. Cumpri-la. Também o Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe a execução. O Cristo Consolador prometido, aquele que veio para nos trazer o esclarecimento do verdadeiro Evangelho. Assim como as palavras já tinham sido deturpadas quando Jesus veio, proclamou o seu Evangelho, trouxe toda essa compreensão, nos trouxe de servos para filhos de Deus, nos trouxe a importância de como humanidade, como viver em sociedade, como nos respeitávamos, como nos amamos, curou, trouxe todas as suas palavras, o sermão da montanha: sois mansos e pacíficos, misericordiosos, toda aquela fala toda. Jesus é crucificado e volta para a casa do Pai. Mas deixa aqui todos os seus ensinamentos. Tanto é que a humanidade não foi a mesma depois de Jesus. Ela busca sempre esse entendimento da melhora, cada um na sua característica, na sua religião, na sua compreensão do Evangelho, no seu julgo, né? Uns têm mais pesado e outros mais leve. Veio o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Muitos falaram que o Espiritismo veio descumprir, tirar a essência da palavra. E aqui Allan Kardec fala, no capítulo 17, sede perfeitos, que o Espiritismo não veio descumprir a lei. E Emmanuel vai nos trazer aqui. O culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos, que ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um, a fim de pantear-se. Ninguém precisa inquirir o modo de nobilitá-lo com mais grandeza, porque reverencia-lo é conferido-lhes força e substância na própria vida. Eu acho muito interessante quando ele vem e nos diz: o culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos que ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um. O espiritismo, nessa observância da lei, no julgo leve que Jesus disse, nos traz o esclarecimento de que nós mesmos somos responsáveis pela nossa evolução. Que eu não dependo de um irmão para evoluir. Nós vivemos, sim, em sociedade. Nós temos a lei de sociedade, a compreensão, para viver mutuamente nos amando. A lei de progresso, que nos leva a progredir. A lei de consciência, que nos traz, através da nossa consciência, o que eu fiz para ser melhor. O exame de consciência. Com todo esse contexto, o Espiritismo nos mostra que, através do esforço contínuo,
O espírita trabalha a sua transformação moral através do esforço contínuo. O espírita traz a sua transformação moral para trabalhar as suas más inclinações. Porque as más inclinações me levam à impaciência, à intolerância, me leva à falta de benevolência, me leva a olhar o meu irmão como adversário, não como um irmão de caminhada. Isso acontece dentro da casa espírita. Nós temos dentro da casa espírita competições, um querendo ser melhor do que o outro, para pegar um trabalho melhor do que o outro, em vez de andarmos em coletividade, tornar o ambiente da casa espírita, que é uma obrigação nossa, que é o lugar onde cultuamos a Deus, onde estudamos o Evangelho, onde praticamos a caridade, recebendo aqueles irmãos que chegam com pleno sofrimento, sejam encarnados ou desencarnados. Que temos toda uma equipe espiritual que cuida de nós. Mas não, criamos adversários dentro da casa espírita. Dentro do movimento espírita, criamos adversários. Achamos que aquele irmão que está ali, muitas vezes se esforçando, dando o melhor dele, ele quer me derrubar. Mas não. É porque eu trago a vida lá fora para aqui para dentro. As competitividades de trabalho, a competitividade no trânsito, por espaço, num futebol que vamos praticar, no lazer, que é um momento para se divertir, colocamos a nossa ira. Torcidas que brigam. Eu estava vendo essa semana reportagens de torcidas brigando, se matando. Em vez de andarem ali cantando, cada um com seus cantos, torcendo para o seu time. Mas não, vira um adversário, uma guerra. E essa guerra trazemos para a vida espírita, para o nosso cotidiano, para o culto espírita. E é isso que Emmanuel está fazendo. O espiritismo ele não traz isso. Ele trabalha, igual ele fala aqui, é a individualidade. Veneração ao ser humano é quem nós cultuamos, é a nós mesmos. A individualidade, a unicidade. André Luiz fala em Obreiros Eternos que somos um mundo por si. Obreiro Eternos é uma das suas obras, psicografada por Chico Xavier. E no capítulo 3, o visitante sublime, já lá no último, finalizando o capítulo, ele diz que somos um mundo por si, cada um na sua característica. Não existe dois Wagner, não existe dois. Eu e meus irmãos somos cada um e viemos da mesma mãe. Somos espíritos diferentes que resolvemos viver em família, que é a nossa sala de aula nesse planeta escola. E Emmanuel vai nos trazer aqui que o administrador respeitará a posse e o dinheiro, empregando-lhe os recursos no bem de todos com devido discernimento. Mestre, ensinarás construindo. Pensador não torcerá as convicções que enobrece. Aí ele vai trazer aqui aonde cada um dentro das suas funções tem as suas obrigações, como nós falamos, seus riscos diversos. Aquele que lida com dinheiro, saber lidar com o dinheiro para o bem comum daquela casa ou daquele ambiente que ele administra. O mestre, saber levar a melhor mensagem
o melhor ensinamento dentro do conteúdo. O mestre, quando traz o conteúdo, ele trazer o conteúdo na sua clareza, não com as suas convicções e com os seus achismos. Colocar como o mestre Jesus nos trouxe o seu evangelho. O pensador, com as suas palavras, com o momento de trazer as suas reflexões, consolar, acolher, esclarecer, não trazer palavras destrutivas que possa levar o nosso irmão a mais um desequilíbrio, pois ele chega cheio de sofrimento. Você chega e olha para ele e diz que ele está agindo errado, que essa não é o caminho. Não, não adianta. Ele já sabe que ele não está fazendo as coisas certas. Temos que dar um norte, colocar um farol na vida dele. Não virar o farol e ofuscar a sua visão. Aí ele vai falar do médico, do advogado, do escritor, do poeta, do orador. Cultivarás a verdade, o orador. Também sem os seus achismos, sem as suas convicções. Chefe, serás humano e generoso, sem fugir à imparcialidade e à razão. Tudo diante da imparcialidade, sem colocar o seu ponto de vista, mas o que a doutrina nos traz, o que esse culto espírita vai nos trazer. Para sairmos dali melhor. Você não buscou alguém para te chicotear, para te castigar. Você buscou alguém para que te acolha, para que te console, diante da verdade, é claro. Pois a verdade libertará. Quando Jesus diz isso, que a verdade vos libertará, lá na frente ele vai sempre dizer, todas as vezes que ele vai falar uma coisa, ele fala, em verdade vos digo, porque ele é a verdade. Ele consolou, acolheu e esclareceu. Mas na verdade do Pai eterno, do nosso Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí, Emmanuel vai finalizar aqui, para a gente ir para o nosso fechamento, ele vai finalizar aqui dizendo o seguinte, médio será sincero e leal aos compromissos, e abraças evitando perverter os talentos do plano espiritual no profissionalismo religioso. O médio ele tem uma responsabilidade imensa. Primeiro, ele tem que ter na cabeça o que é de graça, recebeu, de graça, doará. A mediunidade, ela não é um serviço, como ele diz aqui, para o profissionalismo religioso. Aquele momento em que eu vou querer algum benefício porque eu estou ajudando aquele irmão. Não. Você está doando o seu tempo. Você está se beneficiando do banquete de Jesus. Tenhamos muita responsabilidade, os médios. Primeiro, trabalhar na caridade e saber que a caridade não se cobra. E não ficar esperando retorno. Seja material ou espiritual. Tudo virá a seu tempo. Quando você faz por amor, como dizia Jesus. Aí ele finaliza. O culto espírita possui um templo vivo, cada consciência na esfera de todos aqueles que lhes esposam as instruções de conformidade com o ensino de Jesus. O culto espírita possui um templo vivo, que somos nós. Nós somos o testemunho vivo de Jesus, o evangelho redivivo.
que ele fala de conformidade com os ensinos de Jesus. Como eu vou comungar o lar na minha casa? De conformidade com os ensinos de Jesus. Sendo benevolente, paciente e indulgente com meus irmãos mais próximos, o meu cônjuge, a minha filha, com todos que eu convivo. O reino de Deus está dentro de vós. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo será consagrado. E toda a sua teologia se resume na definição do Evangelho. A cada um suas obras. Isso aqui é fantástico, a cada um suas obras. Cada um vai colher o que plantou. A lei de causa e efeito, dentro da lei de progresso. Pode o espírito não querer progredir? Não, todos progredirão, cada um a seu tempo. Deus respeita isso. Aí ele finaliza. À vista disso, pressentindo de convenção e pragmática, temos nele o caminho libertador da alma, educando-nos raciocínio e sentimento, para que possamos servir na construção de um mundo melhor. A fé raciocinada, não aquela fé doente, mas a fé raciocinada. A fé que pensa, que pesquisa, que esclarece, que busca conhecimento. Como disse Allan Kardec, duvidando, pesquisando, buscando, buscais e achareis. Pedis e obtereis. Dentro desta alma, como ele diz aqui, né? O caminho libertador da alma quando estamos encarnados, e o caminho libertador da alma é busca do conhecimento, da transformação moral, do esforço contínuo para trabalhar as más inclinações. Dentro de todas essas obras que temos, Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz, Manuel Filomeno, a coleção Fonte Viva, que são 5 livrinhos, onde cada livro tem 180 mensagens, e podemos usar no Evangelho no lar, para a comunhão no lar. 900 mensagens, 900 dias de Evangelho no lar, onde temos o benefício de mudar aquela aura no nosso lar, harmonizando o ambiente, trazendo Jesus para dentro de nossa casa. É isso que a comunhão no lar quer fazer. Trazer Jesus para dentro de nosso lar. Que possamos assistir um programa desse com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com o nosso companheiro ou nossa companheira. Ou se moramos sozinhos, que possamos assistir com os irmãos que nos acompanham, desencarnados. É essa mensagem de esperança que é esse livro que nós escolhemos para trazer para você. O livro da esperança, que é um esclarecimento sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos, meus irmãos, ter um domingo de paz, uma semana de oportunidades e aprendizados, praticando o bem, servindo o Evangelho para melhorarmos a nossa alma, trabalhando os nossos pensamentos para levarmos a paz e o equilíbrio, as nossas palavras como pensador. Aonde estivermos, que sejamos semeadores do Evangelho de Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita. É com muita gratidão que a comunhão espírita leva esse programa até o lar de vocês. Pelos nossos canais TV Comunhão e YouTube. Que possamos estar sempre
esses momentos em família, ou em nós, ou individualmente. Obrigado a todos. Não esqueçam de ativar as suas notificações, seguir a nossa página, compartilhar, mande para um amigo, olha que legal que eu vi hoje, que possamos buscar ler esses livros que sempre indicamos aqui em vários programas, nos momentos que mais necessitamos de equilibrar os nossos pensamentos. Que possamos trabalhar essa comunhão em nosso lar. E começando com a paz em nós, porque a paz está em ti. Obrigado. Até o próximo episódio Comunhão no Lar. Muito obrigado a todos.